Imaginar que alguém saia matando outras pessoas deliberadamente e consciente disso é difícil de compreender. A maioria das pessoas repudia o ato e as convicções morais as fazem ver tal ato como algo inimaginável de se fazer. E se já nos chocamos com um adulto que comete tais crimes, o choque é maior ainda quando a pessoa que comete esse assassinato é só uma criança. Para alguns filósofos, a violência, incluindo o assassinato, é a norma e um pano de fundo constante, sendo a paz um fenômeno raro. A jovem assassina Mary Bell cometeu seus crimes quando tinha apenas 11 anos. Hoje vocês vão conhecer algumas coisas sobre a jovem serial killer. A infância. Mary Flora Bell nasceu em 1957, na Inglaterra. Ela morava em Scotwold, que era uma área de classe trabalhadora, e assim como toda cidade pequena, todas as pessoas se conheciam por lá. O ambiente em que a menina cresceu era bastante difícil e todos lutavam para sobreviver, do jeito que conseguiam. Abuso. A menina foi vítima de abuso em casa, desde negligência dos pais e até mesmo violência sexual. O pai da menina estava fora de casa com frequência grande e sempre a deixava com qualquer parente ou amigo quando ele não estava. A mãe da menina tentava sustentar a família se prostituindo, o que fazia com que ela também ficasse ausente por muito tempo, e além disso ela era alcoólatra. Violência. A mãe de Mary se especializou no papel de dominadora e outros papéis de BDSM, onde ela misturava violência com os atos libidinosos. E essa mistura pode ter ajudado a moldar a cabeça da jovem serial killer. E o que direciona se uma criança será vítima ou se tornará violenta é o que ela viveu em casa. E segundo a família de Mary, sua mãe tentou matá-la algumas vezes e a própria Mary teria tomado pílulas para ter uma overdose. Prostituição. Logo, Mary foi submetida a prostituições e agressões sexuais. Ela era uma pré-adolescente que se prostituía para sustentar a família e atendia clientes desde que se lembrava. E vários serial killers têm origem em agressões sexuais e prostituição, como por exemplo Robert Maudesley, o Hannibal Lecter da vida real. E os crimes também têm outro componente, seja excitação ou raiva. Marty Brown. Um dia antes de Mary fazer 11 anos, no dia 25 de maio de 1968, o menino de 4 anos, Marty Brown, foi encontrado em uma casa abandonada. Ele tinha saliva e sangue no rosto. Primeiramente, a polícia achou que o garoto tivesse morrido por acidente, mas depois das investigações, eles viram que o menino tinha sido assassinado por estrangulamento. Mary Bell agiu sozinha, matando Marty. Brian Hove. Depois de assassinar Marty, Mary não tinha terminado. A outra vítima que ela faria era Brian Hove, de 3 anos de idade, 2 meses depois do assassinato de Marty Brown. E dessa vez ela não agiu sozinha. Sua parceira, Norma Bell, queria tentar matar. No dia 31 de julho de 1968, elas mataram essa criança também por estrangulamento. Cena do crime. Depois do crime, ela voltou à cena do crime como muitos serial killers, provavelmente para reviver a experiência. Quando ela estava lá, ela mutilou o corpo de Brian, cortando sua coxa. Uma tesoura ainda foi achada ao lado do corpo. Ela também usou uma navalha para esculpir um M na barriga da criança. Quando pensamos em crianças, nosso cérebro já nos faz imaginar pequenos seres humanos desprovidos de maldade e providos de uma enorme pureza que alegra o ambiente em que eles estão. Mas alguns não se encaixam perfeitamente nesse estereótipo de criança feliz.
Quando damos às crianças lápis e papel para desenhar o que quiserem, elas enlouquecem e transmitem o que tem dentro da sua cabeça infantil. Alguns desenhos podem não ser cheios de arco-íris e flores e ir para um lado macabro. Outras crianças ou adolescentes podem cometer atrocidades que a priori consideraríamos possíveis ou até mesmo esperadas de serem cometidas por adultos, seja pelo ambiente que cresceram ou se já nasceram maus. Essas crianças e adolescentes vão te assustar com os seus feitos e desenhos. 1. Eric Smith. No dia 2 de agosto de 1993, o adolescente de 13 anos, Eric Smith, matou e abusou de Derek Robb, uma criança de 4 anos. Os meninos moravam em lados separados da cidade, mas faziam a mesma aula de beisebol perto da casa de Derek. No dia do crime, a mãe de Derek estava cuidando do seu filho mais novo e deixou o primogênito andar pelo quarteirão sozinho. Foi quando ele encontrou Eric, que o atraiu para a floresta, o abusou e depois matou o garoto. O adolescente confessou o crime, mas nunca revelou o motivo de tal ato. Ele foi condenado a 9 anos de cadeia por assassinato em 2º grau. 2. Paul Henry. Esse garoto de 12 anos foi a pessoa mais nova a ser julgada e sentenciada quando adulto. O crime aconteceu no estado de Indiana, quando Paul e mais 2 amigos se encontraram na cidade, na fronteira de Michigan. Os meninos queriam fugir da cidade, mas um deles, Colt Luddy, disse que o padrasto nunca deixaria que a fuga acontecesse. Então, os amigos bolaram um plano para assassinar o homem que estava impedindo a fuga. Eles mataram o padrasto do garoto com a própria arma que ele possuía. Os 3 foram sentenciados pelo crime, mas Jim Jerick teve uma pena maior por ser quem disparou a arma. 3. Lionel Tatum. Esse crime foi cometido na Flórida, no ano de 1999. O assassinato de Tiffany, de 6 anos, foi cometido por Lionel Tatum, quando ele tinha 12 anos de idade. Ele se tornou a pessoa mais jovem nos Estados Unidos a ser condenada à prisão perpétua, sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional aos 13 anos. Tati mentiu sobre o assassinato da menina, dizendo que eles estavam lutando, e ela parou de respirar. Mas as investigações revelaram que ele tinha pisado forte o suficiente para dilacerar o fígado e fraturar o crânio da menina. Outra que também entra nessa lista é Mary Bell, que é a que falamos anteriormente. Essa menina, quando tinha apenas 11 anos, recebeu o apelido de a Estranguladora. Bell teve seu primeiro assassinato antes do seu 11º aniversário. Ela estrangulou uma criança de 4 anos chamada Marty Brown. No mesmo ano, ela e a amiga Norma mataram um menino de 3 anos, Brian. Os ferimentos na criança eram tantos que era impossível determinar a causa da sua morte. Bell voltou onde estava o corpo do menino e cravou um M em sua barriga e o mutilou com uma tesoura. Ela foi condenada, mas liberada quando tinha 23 anos. Pelo que se sabe, ela se tornou mãe e avó e não cometeu mais nenhum crime depois de tudo isso. 5. Jesse Pomeroy. Esse menino nasceu em 29 de novembro de 1859. Ele foi a pessoa mais jovem a ser condenada por homicídio em 1º grau. Ele tinha somente 11 anos e amarrava e torturava várias crianças, fingindo que ia brincar de casinha. Ele foi condenado para uma escola reformatória, onde devia ficar até seus 21 anos, mas foi solto 1 ano e meio depois, por bom comportamento. Depois de 3 anos, ele assassinou um menino de 4 anos. Então ele foi condenado à prisão perpétua e morreu aos 72 anos de causas naturais. 6. Amarjed Sada. O assassino mais jovem da história vem da Índia. Sada
tinha apenas 8 anos quando cometeu o crime. A mãe do garoto tinha deixado sua filha de 6 meses na escola em que ela lecionava, e depois que foi informada do sumiço da menina, alertou as autoridades. A polícia achou o corpo do bebê perto da aldeia em que Sada confessou que a havia estrangulado, além de ter matado com uma pedra de um tamanho considerável. Esse jovem serial killer não parou por aí, e os seus feitos podem te assombrar ainda mais. Em uma outra investigação, foi descoberto que Sada também tinha matado seu primo mais novo, de apenas 9 meses de idade, e a filha do vizinho, de apenas 6 meses. 7. Hulk mata. Desenho intitulado Hulk esmaga as Kardashians, feito por uma criança de 10 anos. 8. Feliz aniversário. Toda criança faz cartões para suas mães. Esse foi um cartão de aniversário feito por uma criança de 11 anos para sua mãe. 9. Babá. Nem todas as babás são companhias queridas pelas crianças que cuidam. Valéria cuidava de uma criança que claramente quer que ela vá embora de sua casa. 10. Em família. Quando uma criança desenha o dia divertido que teve com a família, quase sempre imaginamos algo bonito para se guardar de recordação. Na imagem em questão podemos ver: hoje foi muito divertido com mamãe, papai e o gato. Até o demônio nos deixou sozinho dessa vez. Bom, e aí, pessoal? O que vocês acharam dessas histórias? Será que essas crianças já nasceram assim? Ou será que algo sobrenatural está por perto delas? O que vocês acham de tudo isso? Vou esperar por vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.